noite, tudo bem? Professora Jô, tudo certinho? Tudo ótimo. Prazer enorme aí estar com a professora, né, que nos brinda hoje com a palestra, né, Desafios Organizacionais em Tempo de Pandemia. Sabemos, né, das dificuldades, das inúmeras notícias, de tudo que está acontecendo, né? Existe, lógico, hoje uma situação de disruptividade dentro de todas as organizações, e a professora Jô aí vem nos brindar, nos ajudar a entender um pouquinho mais as alternativas, né? Entramos de um jeito e com certeza vamos sair diferente dentro dessa nova realidade, não só nacional, mas como internacional. Pessoal, a professora Jô, né, renomada hoje, claro, currículo bastante intenso, que apenas eu posso dizer que aqueles que entrarem no site mesmo vão perceber que as suas palestras são a nível nacional, como diz, acho que quase todos os estados e grande parte Sim. das grandes cidades brasileiras. Também um portfólio internacional, além de as associações a quais ela pertence, na Associação mesmo de Resiliência, né, da BRH. A professora é mestra, né, coach, ou seja, é nada mais adequado do que ela mesma, né, nos se apresente e nos fale um pouco da sua experiência, né, tanto na questão teórica como da parte profissional. Vem assessorando, gente, empresas de nomes aí bastante renomados, então o portfólio é bastante rico e a experiência também, né, mais de 18 anos na área de conferencista, palestrante. Então, hoje, nos permite aí trocar um pouco de experiência. Como eu já falei com os que adentraram inicialmente, ela vai discorrer sobre o assunto, ou seja, vai falar sobre o tema, vai apresentar, vai mostrar um pouco da visão dela e do que ela tem observado até em troca com essas grandes corporações e as necessidades dessas grandes corporações. E eu, o professor Fabiano, a professora Cassiana, que aqui também estamos auxiliando, vamos compilar algumas perguntas para que a gente possa também direcionar e aí conseguir entender um pouquinho e ser objetivo com relação ao tema. Professora Jô Lima, muito obrigado, né, em nome da Federação, em nome da Faculdade das Indústrias, nosso agradecimento da boa vontade, né, nesse momento qual a gente sabe que a tomada de tempo é bastante conturbada, as nossas mudanças. Sei que a professora, isso que é importante, gente, já está na relação de online, né, na relação de acesso remoto, de mentorias em termos de EAD, então tem experiência e, acima de tudo, vai mostrar que a importância de estarmos nos adequando a essa nova realidade internacional, não é mais nacional. Tá? Professora Jô, eu acho que, como diz, é a professora aqui que deve nos orientar. Eu agradeço pela oportunidade e, se a professora precisar de alguma coisa, estamos aqui para contribuir na expectativa, pode ter certeza, muito grande de aprender com a professora. Obrigado e sinta-se à vontade. Obrigado. Boa noite a todos. Laertes, eu agradeço muito a oportunidade de estar contigo, me tutoriando nesse momento. Agradeço a FIEP por essa oportunidade e, desde já, eu estendo o agradecimento ao Edson Mello, que é um super parceiro que tenho em Curitiba, e o Jair Almeida, que trabalha com vocês no IEL e foi quem viabilizou essa webinar, né? E, claro, eu tenho que fazer e faço de coração um agradecimento todo especial a todas as pessoas que estão nos prestigiando agora, dedicando o seu tempo, energia e concentração para o aprendizado. Parabéns a cada um de vocês por investirem no principal ativo, que é vocês mesmos. Eu sempre falo, as pessoas podem torcer por nós. Ninguém faz por nós, né? A gente precisa ter essa perspectiva. Eu estou muito contente por poder compartilhar a minha percepção e entendimento do momento atual das organizações no Brasil, e é importante destacar que eu tenho o privilégio de trabalhar com frequência, atendendo empresas privadas e públicas no estado do Paraná. E agora, começando a falar sobre o momento que estamos passando, para mim, não há dúvidas que a pandemia de Covid-19 deixará marcas na história
e todas as mudanças, sejam elas comportamentais, sociais ou econômicas, são importantes para redefinir ações de melhoria no futuro da indústria. Vocês estão no segmento da indústria e, obviamente, tem muitas outras pessoas de fora desse segmento nos prestigiando nesse momento. E a gente precisa redefinir o futuro do trabalho propriamente dito, porque o Brasil já passou por muitos desafios, mas este é diferente de todos que a gente já viveu. Este futuro a que me refiro começará com as medidas que adotarmos hoje. E por que eu enfatizo tanto essa noção de hoje? Muito simples. O meu conceito do futuro difere da maioria das pessoas. Eu adoto o conceito de futuro de Santo Agostinho, que, segundo ele, não existe futuro. O que a gente vive e o que existe é um presente constante. E quando nós falamos de futuro aqui no Brasil, boa parte das pessoas pensam em um prazo muito distante. Meu neto vai viver isso, o meu filho vai viver isso. E para mim, o futuro se faz no agora, no já, nesse instante. A gente não pode mais postergar o nosso comprometimento e as nossas ações. E feita essa primeira explicação, eu também reforço que este período que a gente está vivendo agora é um ótimo momento de revermos nosso sistema de trabalho e também os valores que julgamos importantes para o nosso negócio em um mundo pós-pandemia. Porque sequer sabemos se aquilo que produzimos e fazemos hoje ainda vai interessar o mercado, e a partir de agora eu vou começar a traçar com vocês algumas referências sobre sinais e tendências que eu já vinha percebendo que o mercado estava nos direcionando antes mesmo da pandemia. E é importante destacar aqui, desde esse primeiro momento, que tendência não é moda. Tendência, ela chega aos poucos e transforma o nosso meio. Se a gente for pensar em tendências, a gente pode nomear, por exemplo, os estudos sobre o mundo VUCA, que reúne características marcantes do momento que estamos vivendo, como a volatilidade, a incerteza, a complexidade e a ambiguidade. E a gente estudou sobre isso na universidade, a gente viu isso dentro da empresa, participando de capacitação, em programas de TV, no rádio. E o mundo VUCA se aplica ao nosso país como uma luva, né? Porque o país desafiador, o Brasil, realmente não é para principiantes. Uma outra questão que diz respeito a tendências que já vinha se fortalecendo, diz respeito à inovação. Por exemplo, a Faculdade da Indústria é fruto de uma inovação. Disruptura, como Laertes falou no início da apresentação dele, a criatividade, pensar fora da caixa. A gente começou a se adaptar com questões e organizações como o Uber, Airbnb, WhatsApp, fintechs, que hoje já temos até no Brasil, fintechs unicórnio, a Starts, que trabalha muito com startups, e assim por diante. Outro tema que estava sendo muito difundido é a necessidade da visão sistêmica nas organizações, ou seja, a visão do todo. A empresa precisa trabalhar dentro da normalidade. A gente trabalhava muito com empresas compartimentadas, que muitas das vezes agiam como se fossem as áreas verdadeiras concorrentes, e essa visão sistêmica é a visão do todo, é para a gente ver que as áreas se complementam. A gente tem que ver a organização como uma corrida de bastão, né, para conseguir dar conta. Uma outra referência que também traz sinais de
e tendências que o mercado estava nos dando diz respeito ao desenvolvimento da competência emocional das equipes, porque já se chegou à certeza de que somente o conhecimento técnico não é suficiente, porque o caos só vai aumentar. Um outro tema muito difundido, como o trabalho remoto, especialmente para colaboradores mais sênior ou times de TI, e agora com a pandemia é uma verdadeira realidade. Um outro tema que nós já estamos amadurecendo há um bom tempo diz respeito ao ensino à distância, para reduzir custos ou porque a logística da empresa é muito trabalhosa. E só para vocês terem uma ideia, eu trabalho com cursos na modalidade EAD desde 2012. Comecei com cursos híbridos, começando EAD e finalizando presencial, e sempre com um propósito de desenvolver os cursos em company. E na virada do ano passado eu passei a fazer versões dos meus cursos na modalidade de educação à distância autoinstrucional com inscrições individuais. E isso a gente precisa ter em mente que cada vez mais será a nossa realidade. Olha o que é que está acontecendo aqui. Nós estamos fazendo um encontro que pode ter centenas de pessoas online, elas estando no celular, elas estando no local, num local que elas escolheram, onde quer que seja, é possível. Um outro tema que também vinha sendo difundido é a necessidade da gente criar e estabelecer equipes multidisciplinares. Para quê? Para que a gente possa ter visões diferentes. Trabalho por resultado e gestão por competência também, cada vez mais, é uma realidade. E é legal reforçar aqui um dado muito interessante, especialmente agora nesse período que nós estamos trabalhando de forma isolada. Ao som, professora. Só um momentinho. Pode falar, pô. Professora, a professora está nos ouvindo? O som, professora, não tem som. Vocês estão me ouvindo? Agora Agora estamos. sim. Ai, ótimo! Eu posso dar continuidade ou... Deu um delay, professora, de uns 30 segundos, mais ou menos, tá? Bom, então, só reforçando o que eu falei há pouco sobre a questão do ensino à distância, ou seja, o quanto a gente cada vez mais vai internalizar essa educação à distância, não só numa educação formal, mas uma educação continuada pós-graduação ou especialização e assim por diante. Isso já é uma realidade. Cuidados com a saúde e bem-estar dos colaboradores, cada vez mais as empresas oferecendo um espaço de relaxamento, uma sala de jogos, oferecendo a academia dentro da própria empresa ou fazendo um convênio com uma academia para possibilitar às suas equipes um trabalho que também vise a saúde. E as empresas, sejam elas privadas, públicas, indústrias, cooperativas, empresas do terceiro setor ou de qualquer outro segmento que já vinham implementando de algum modo essas tendências que eu acabei de mencionar para vocês, elas estão passando por este momento padrão VUCA sênior que a gente está vivendo com muito menos dores, com menos sofrimento e se adaptando mais facilmente a esse contexto de tamanha incerteza,
que só vai dar continuidade. Ou seja, nós precisamos ter isso em mente, essa volatilidade, essa incerteza, essa ambiguidade, tudo isso permanecerá. E para mim, o coronavírus, ele não é de fato causador de nada. Este isolamento social que estamos vivendo não é um período de stand-by, de hibernação, um período de férias, como tem gente dizendo para mim. Tem pessoas, tem gestores que chegam para mim de algumas empresas e me dizem: Jô, quando tudo voltar ao normal, aí nós vamos retornar ao ciclo de treinamentos. E eu fico pensando, que normal, cara pálida. O mundo mudou. Esse período é um período que a gente está aprendendo um novo normal. Ele não é um hiato. Isso que a gente está vivendo agora é uma fissura. E tem N pessoas que me perguntam: Jô, a gente vai sair melhor ou pior desse momento? Eu acho que a gente vai sair diferente disso. A gente vai sair diferente, e quem aprender com esse caos que a gente está vivendo agora, obviamente sairá melhor, porque vai se antecipar. E eu percebo esse período de pandemia como uma catalisadora. Esse período de isolamento social que a gente está vivendo agora é uma aceleração de futuros. É um despertador que está nos dizendo: chega, reavalie, transforme. Ou seja, quem não estiver atento a esses sinais vai se dar mal, com toda certeza. E se vocês me perguntarem agora: Jô, mas quais são os maiores aprendizados deste período? Eu posso assegurar para vocês que, para mim, são dois em especial. Um diz respeito à congruência e o outro à humildade. Congruência, porque a gente precisa viver o nosso discurso, o nosso exemplo é condição para o êxito, e a humildade, ela é fundamental para que a gente tenha plena consciência de uma coisa: por mais experiente que cada um de nós possamos ser, nós, na nossa caixa de respostas prontas, nós não temos respostas para esse momento. E isso significa dizer que nós temos que ter humildade para criar novas respostas, porque tudo que a gente pensava que era suficientemente bom para dar conta do caos, não resolve. Então, eu preciso criar novas caixas, eu preciso criar novas possibilidades. Agora, vamos pensar sobre a gestão da crise. Eu entendo que o primeiro destaque que eu trago e a gente precisa reforçar nas organizações aqui no Brasil é que, definitivamente, nós precisamos entender que mandar e liderar são coisas completamente diferentes. E é triste reconhecer que no nosso país ainda tem muita gente que desconhece que liderança não é um cargo. Liderança é sim uma postura de vida. E a gente não precisa estar num cargo de gestão para liderar. E mais, o comando e controle, que ainda é muito consolidado nas organizações brasileiras, não se sustenta num espaço que exige cocriação. E por que ele não vai se sustentar pós-pandemia? Porque o comando e controle sufoca o talento alheio. E a gente precisa ter essa consciência. Precisamos, o quanto antes, ressignificar o nosso entendimento de gestão de equipes e liderança
porque ainda praticamos a gestão do comando e controle e esta forma de agir não consegue mais se sustentar, porque a gente precisa ter na nossa equipe profissionais que pensem e não somente profissionais que execute aquilo que nós pensamos. Nós temos que ter essa noção. E só para ilustrar isso, eu tenho o privilégio de trabalhar no Brasil inteiro, atendendo empresas públicas e empresas privadas, e é muito corriqueiro. Muitas das vezes a gente observa que um determinado profissional ele assume um cargo de gestão e sequer foi feita uma análise de perfil desse postulante à gestão, e agindo assim, a gente expõe a pessoa, nós não a preparamos, não alinhamos nossas expectativas de entrega que esperamos que ela faça, não fazemos qualquer acompanhamento e muitas das vezes nós perdemos um desempenho individual bacana e ganhamos um gestor ou gestora medianos por incompetência nossa, porque muitas organizações partem do pressuposto de que a pessoa nasce pronto. Como isso, gente? O que nasce pronto é geladeira, é fogão, é sapato. Gente, não nasce pronto. Nós vamos nos aprontando ao longo da vida. É fundamental que as empresas brasileiras invistam nas suas equipes se quiserem ter times de alto desempenho, se quiserem ter crescimento sustentável. Não tem como ser diferente. Nós precisamos reeducar adultos. E há uma outra peculiaridade que chega a ser até paradoxal. Porque, invariavelmente, quando eu vou trabalhar em alguma empresa, especificamente para trabalhar liderança, porque os 3 temas que eu trabalho são resiliência, liderança e atendimento ao público, e, em especial, quando eu vou trabalhar o tema liderança, eu pergunto aos participantes do curso qual é o sonho de consumo deles. E vocês podem acreditar que, invariavelmente, quem está participando do curso me diz: Jô, meu sonho de consumo é ter uma equipe autogerenciável. E, se possível, paranormal, para antever ainda antes de eu falar o que eu quero. Agora, me contem uma coisa: como é que a gente vai conseguir desenvolver uma equipe autogerenciável se nós agimos de forma centralizadora? Se nós desenvolvemos as equipes com foco no erro? Ou seja, já está caindo de maduro o dever e o compromisso das organizações que temos aqui no Brasil de reeducar os adultos o quanto antes. Gente, isso porque o mundo mudou, a gente está vivendo um novo normal que exige de nós confiança, autonomia, trabalho por resultado, cooperação, muita resiliência para conseguir saber lidar com o caos e desenvolvimento afiado de soft skills. E há um dado de realidade que também importa destacar aqui, que confiança e cooperação são sentimentos, não são instruções. Nenhum colega confia no outro de goela abaixo, porque veio um e-mail do gestor dizendo: vai e confie nele. Não é assim. Isso tudo é uma construção diária do nosso trabalho. Essa cooperação, essa confiança, ela surge do dia a dia. Então, a gente precisa reeducar os adultos, porque o mundo mudou e estamos vivendo esse novo normal.
essa autonomia que eu me refiro diz respeito ao fato de que cada vez mais nós precisaremos compor equipes em que a gente propicie independência de pensamento e ação. A gente precisa ativar o penso em todas as pessoas da equipe e somente dessa forma, com independência de pensamento e ação, é que nós conseguiremos desenvolver novas lideranças. Essa autonomia, essa liberdade de pensar e agir, ela é decisiva para a gente compor um time de alta performance. A confiança necessariamente decorre do nosso exemplo e a cooperação decorre da interação em time. E a resiliência, que é a competência pela qual eu sou verdadeiramente apaixonada, diz respeito ao quanto o nosso emocional está forte diante do caos. E só para ilustrar isso que eu estou falando para vocês, recentemente, há uns 15 dias atrás, uma empresa que eu vou passar a atender, eu tenho até um webinar contratado com eles para daqui a 10 dias, a diretora, uma das diretoras falou para mim, disse, Jô, eu estou há 20 dias tentando alinhar uma reunião com a minha equipe e eu não consigo. E eu fiquei pensando, justamente num momento caótico como o que a gente está vivendo agora, as pessoas, muitas delas ainda continuam agindo com o mesmo erro, porque isolamento não implica dizer distanciamento. Então, o gestor ou a gestora que está distante, escolheu estar distante. A gente não pode culpar esse momento, porque isolamento e distanciamento não se confundem, são duas coisas distintas. A gente precisa ter cada vez mais uma liderança alicerçada na atitude e há uma outra questão que não pode ser ignorada e é importantíssima. A realidade cada vez mais precisa ser enxergada e precisa ser estudada para a gente não ocorrer em erros que vai trazer muitos danos organizacionais. A gente precisa ter consciência de que o adoecimento nas organizações brasileiras está crescendo de uma maneira vertiginosa. E só para ilustrar o que eu estou falando, eu vou mencionar alguns dados relevantes. Por que eu reforço isso? Porque, para mim, a depressão precisa sair do armário, a gente precisa ter consciência do quanto, passado esse período de pandemia, o adoecimento vai aumentar. E, para reforçar o que eu estou dizendo para vocês, ainda em 2012, a revista Veja trouxe como matéria de capa o tema depressão como a doença do século. Estimava-se naquele período que se tinha aproximadamente 30 milhões de pessoas no Brasil trabalhando emocionalmente doentes. Já no ano passado, a Organização Mundial da Saúde trouxe a seguinte informação. Em 2020, que é o ano corrente, o motivo que mais tirará as pessoas do espaço de trabalho serão oriundos do emocional. E, com certeza, tanto eu como vocês já conviveram com alguém que adoeceu no espaço de trabalho. E não bastasse todos esses dados, uma pesquisa feita no ano passado constatou que o Brasil
o país do futebol, do carnaval, do samba, o país da alegria, é o país mais depressivo da América do Sul. Se isso não for suficiente, eu jogo a minha toalha. O que mais falta de sinais para a gente se dar conta de que o adoecimento no espaço de trabalho está chegando a níveis insuportáveis e a gente precisa ter coragem de olhar para isso e enfrentar o problema, porque ninguém consegue superar um problema colocando ele por debaixo do tapete, né? A gente tem que ter essa noção. E só para reforçar outros dados estatísticos para a gente se dar conta de como esse momento ele é crucial para a gente trabalhar o emocional nas equipes. Dados da Startse, que é hoje a organização brasileira que mais trabalha fortemente startups e inovações, eles trazem a seguinte informação, que 6 de cada 10 adultos brasileiros não têm habilidades básicas para novos empregos. Esses dados foram do início do ano, lá por fevereiro, antes da pandemia. Agora, imagine pós-pandemia o que vai ser isso. Outro dado de realidade. Estima-se que nos próximos 10 anos, 32% dos empregos vão acabar. Isso significa dizer que não há hoje como uma organização pequena, média, grande ou gigante abrir mão de desenvolver o emocional das suas equipes. A gente precisa desenvolver soft skills, porque as profissões do futuro a gente sequer sabe quais serão. Mas sem ter habilidades comportamentais, jamais se terá mente aberta para acolher tudo que está por vir. Então, a gente precisa ter consciência que esse período de pandemia a gente não está em férias, a gente está em transformação. O quanto a gente precisa ter essa consciência e até para dar um encaminhamento a essa minha fala, próximo a um fechamento. Eu, trabalhando nas mais diferentes organizações, eu sempre ouço participantes de palestras, workshops ou cursos meus chegando para mim e me dizendo: Jô, o meu gerente direto devia estar aqui te ouvindo. Aí chega outro participante e diz assim: sabe quem devia estar aqui contigo? Era o nosso CEO. Ele sim merece ouvir o que você está falando. Aí tem outros que dizem: é o meu marido que tem que mudar. É importantíssimo que a gente tenha consciência de que a mudança, na minha avaliação, ela tem uma porta que só se abre por dentro. Inclusive, esse é o título de um livro que eu estou escrevendo. O que eu quero reforçar com isso? É que a mudança começa em nós. Se eu quiser um mundo melhor, uma empresa melhor, uma família melhor, eu preciso dar o exemplo. E uma outra questão que eu quero destacar nesse momento. A gente está se deparando, em verdade, no nosso dia a dia, há quase 3 meses, com esse isolamento social, com um novo jeito de ser, novo jeito de aprender, novo jeito de se reinventar e um novo jeito de se relacionar e viver. Ou seja, a gente precisa adotar e se comprometer com o fato de que a gente está se reinventando. E a reinvenção é uma opção de cada um de nós. E para reforçar isso,
Olha que bacana. Um dos meus ídolos musicais, o Roberto Carlos, está fazendo live. Gente, vamos combinar. Um cara que tem um adjetivo que é rei, só isso. Depois disso, não tem mais nada. O homem que já fez sucesso há mais de 50 anos, ele faz isso e ele está se reinventando. Um outro exemplo fantástico de reinvenção que eu faço questão de compartilhar com vocês e me chamou uma atenção que eu fiquei realmente surpresa ao ver uma matéria dias atrás na TV mostrando que a Igreja Católica está oferecendo em algumas cidades a possibilidade dos fiéis fazer confissão em drive-thru. Vamos combinar. Uma instituição milenar se reinventando. Se isso está acontecendo, o que é que sobra para nós, se não a alternativa de abraçar a reinvenção e ter humildade para aprender com ela? E uma coisa é bem certa nesse momento, a gente não consegue controlar as mudanças, agora a gente precisa se preparar para enfrentá-las com a nossa equipe, porque uma coisa é certa, por mais comprometido e doados que cada um de nós possamos ser, a gente não se basta. É em time que a gente alcança grandes feitos. E se vocês que estão nos prestigiando agora me perguntarem, Jo, o que a gente deve colocar em prática, uma coisa que é fundamental é trabalhar com cocriação. A gente precisa reinventar as nossas conexões, precisa ter humildade para aprender com o mais velho, com o mais novo, com pessoas que estão nas mais diferentes ordens de trabalho. E é um outro dado até bem recente, agora que eu vi do Sebrae, que reforça essa necessidade da gente se reinventar. Alguns dados estatísticos do Sebrae dizem que nos primeiros 30 dias de isolamento, nós já tivemos cerca de 9 milhões de pessoas desempregadas ao longo desse tempo. E é óbvio que conforme a pandemia avança, a chance desse número subir, ela é gigantesca. E há especialistas que estão indicando que ao final dessa pandemia, nós teremos em torno de 25 milhões de pessoas desempregadas no nosso país. Gente, isso é um número gigantesco. E isso significa dizer que nenhum emprego, em verdade, está imune a esse risco. A realidade das organizações estão forçando todo mundo a encontrar habilidades e competências novas para sobreviverem à crise. Se tornar um novo profissional hoje é a única chance de continuarmos relevante no nosso local de trabalho. Se vocês puderem, façam isso para a gente ter novas oportunidades, para a gente se reinventar, para a gente aprender com esse momento. Nós precisamos ter consciência de que não existe trabalho menor. Eu devo manter mente aberta e receptiva a novas ideias, porque a gente precisa ter consciência que hoje, e cada vez mais será assim, a gente fica obsoleto muito rapidamente. E nós podemos ficar obsoletos aos 20 anos, aos 40, aos 50, aos 80. Basta
dependendo da área que você atue, se você passar excepcionalmente 30 dias em férias, quando você retorna ao dia a dia de trabalho, você já pode retornar obsoleto. Então, eu preciso abrir minha mente para novas possibilidades. Eu preciso ter a condição e o compromisso de aprender a aprender diariamente. Nós temos que ter essa consciência. E, tempos atrás, eu ouvia muita gente falando sobre a questão da disruptura, a gente tem que pensar fora da caixa. Na minha avaliação, eu sou contrária a essa leitura de pensar fora da caixa, porque na hora do caos, a gente evolui emocionalmente. E quando eu faço isso, eu faço mais do mesmo. E aí esqueço aquilo que eu vivi fora da caixa. O que a gente tem que fazer agora é pegar as caixas e rasgar e criar novas caixas, se a gente quiser se manter com empregabilidade e com potencial de empregabilidade. Eu acho que essas são as referências macro que eu posso trazer nesse momento sobre oportunidades e desafios em tempos de pandemia. Laertes, você está me ouvindo? Com certeza, professora, com certeza. Ouvindo e super contente aí de estar ouvindo com a professora, né? Ai, bacana. Eu quero ver contigo, não sei se vai ser você que vai direcionar algumas perguntas, quem está nos prestigiando agora. Primeiro, mais uma vez, agradeço por vocês estarem conosco. Eu estou falando de Porto Alegre. Aqui está bem frio, possivelmente no Paraná vai estar mais frio ainda, né? Então é um grande privilégio poder contar com o tempo e a atenção de vocês. Então, e nós que agradecemos, né, professora, aí com o grupo, né, os que nos brindam, o Jair, que juntamente com a Edson Mello, que brilhantemente promoveram, os professores, professora Fabiano, que está aí, todos os demais participantes, sejam alunos, sejam pessoas que fazem parte da agremiação e aqueles que hoje estão aqui realmente aprendendo com a professora e as observações aqui que eu anotei de várias pessoas perguntaram aqui, porque eu sou que tenho acesso ao chat externo, tá? Certo. Então, são inúmeras. Então, eu compilei aqui, na verdade, umas 15 perguntas, mas a gente vai tentar ser bem objetivo. Bom, até umas 3 da manhã a gente resolve isso, né, Laércio? Mas eu também deixaria aberto, se alguém quiser fazer alguma pergunta em aberto, senão eu pego aquelas que o pessoal me mandou aqui e fizeram as observações, né? Perfeito. Eu tentei, de uma forma ou outra, compilar várias observações e tentar fazer uma pergunta que a professora possa discorrer e, ao mesmo tempo, atender várias intervenções. Então, okay. Se alguém quiser fazer... Eu só quero reforçar uma outra questão, Laércio, que é bem importante agora. Ótimo. Nós estamos sendo prestigiados por profissionais que ou estão em meio de carreira, ou estão iniciando a carreira, ou estão fazendo uma graduação. E se eu puder reforçar em termos de investimento na educação corporativa, na minha avaliação, mais do que nunca, as organizações vão ter que investir, especialmente nos gestores, para nós mudarmos esse mindset de comando e controle e trabalharmos com um propósito de cocriação, de flexibilização e liderança que gera novas lideranças. Isso é decisivo. A gente tem que dar uma atenção diferenciada a melhorar o mindset dos gestores, porque
é a partir do exemplo deles que a gente vai conseguir transformar a avaliação e a percepção daquilo que se espera do ponto de vista organizacional. A gente precisa passar por um momento de reeducação de adultos o mais urgente possível. Professora, até eu vou então tomar essa pergunta, porque era justamente a primeira pergunta que eu tinha, de uma forma ou outra, selecionado, entre várias, que é justamente essa questão dos mindsets dos gestores, né? Se a professora puder realmente, várias condições, várias observações falam dessas relações profissionais, dessas novas formas de mindset, tanto dos gestores como também dos empregados, né? Porque a gente sempre Com fala... certeza. É uma mão de duas vias, né? E aí eu já vou engatar em outra, que seria o processo de autogestão. Se a professora puder observar que umas 4, 5 questões, acho que a professora mataria fazendo essas observações. Ok. Só para deixar claro aqui, quando eu falo reeducar adultos, eu também tenho em mente o seguinte, que nós estávamos vivendo aqui no Brasil um ingresso de jovens no mercado de trabalho que boa parte deles desconhecia o que é autorresponsabilidade. Legal. Desconhecia o que é trabalho em equipe e mais hierarquia. E isso significa dizer que, do ponto de vista organizacional, nós temos hoje um desafio extra, que é reeducar adultos por um vácuo de educação em família, né? Esse é um desafio que a gente tem. E há uma outra questão que eu trabalho muito quando desenvolvo o tema resiliência, que, na minha avaliação, a competência que mais falta ao profissional brasileiro é a disciplina. Ótimo. E por que eu tenho essa percepção? Porque é a disciplina que nos impõe assiduidade. Muitas das vezes eu vou trabalhar em algumas organizações que os gestores chegam para mim e dizem assim, tá vendo aquela pessoa ali? Super talentoso, é um ninja, como você fala. E eu falo, é disciplinado? Ai, não é tão assim. Então não é ninja. Porque o ninja, você conta com ele com chuva, com sol, com tempestade ou com granizo. Você sabe que ele não rói a corda. Você sabe que ele está junto. E que ele está junto, que ele está afim, que ele tem proatividade. Isso é fundamental. E mais, a disciplina é a competência que traz o asfalto do nosso crescimento profissional. Porque eu faço hoje, faço amanhã, depois da manhã, e depois da manhã. E aí a minha assiduidade me qualifica, me diferencia. O disciplinado tem algo que eu sou verdadeiramente apaixonada. O disciplinado, ele sabe de forma espontânea que ele está sendo contratado para fazer o que é necessário fazer e não necessariamente o que ele gosta de fazer. Isso é importantíssimo. Nós estamos no mercado, uma empresa nos contrata para fazer o que é necessário e não necessariamente o que eu gosto. A gente aprende a gostar ao longo do tempo. A gente tem que ter essa capacidade de acolher e manter a assiduidade. Na minha avaliação, é a competência que mais distingue os profissionais. A disciplina é a competência que faz com que a gente pague o preço do comprometimento. Há que se ter uma reciprocidade, há que se ter um respeito com a oportunidade de trabalho que estão me dando. A gente não pode abrir mão disso, porque carreira é uma responsabilidade individual. Ninguém constrói a nossa carreira. E mais, com o passar do tempo,
a nossa carreira chega antes de nós. As pessoas já sabem do seu grau de comprometimento, da sua seriedade, da sua ética, sem sequer ter botado os olhos diante de ti. Então, cuide, zele, ame sua carreira, faça o melhor por ela, porque onde você for, você levará essa carreira. E nós temos hoje uma expectativa de laborarmos, no mínimo, por 60 anos. Então, nós vamos passar 20 anos fazendo uma atividade, podemos passar mais 15 fazendo outra, mais 5 outra. O ciclo de competência está cada vez mais longo. E eu, particularmente, vejo e entendo o trabalho como fonte de vida. Eu amo trabalhar, eu amo me relacionar com as pessoas e vejo o trabalho como um espaço onde mais nós forjamos nossa dignidade. Com certeza, com certeza. Pessoal, se alguém quiser fazer alguma observação, eu tenho algumas anotações aqui, por gentileza, sintam-se à vontade. Igor, por gentileza. Boa noite, professor, tudo bem? Oi, Boa tudo noite, ótimo. Vamos lá. Bom, eu sou aluno do Laertes, sou do curso de Recursos Humanos, e eu vi que você disse que muitas empresas que você visita, o pessoal promove, acaba colocando pessoas como líderes ou gestores, e essas pessoas não estão preparadas. Até muitos estudos de caso que a gente acaba fazendo ali na faculdade da indústria, é possível perceber que isso realmente é um problema muito grande nas empresas. Mas um comentário que você fez que eu prestei bastante atenção, que você falou que, na verdade, a liderança se desenvolve. Então, eu queria te perguntar, qualquer um pode ser um líder ou a pessoa ela nasce vocacionada a ser um líder? Igor, essa é uma discussão ferrenha. Mesmo nos treinamentos que eu faço fora do Brasil, há autores, há estudiosos que definem a liderança como uma competência inata e há outra vertente que considera que a liderança se desenvolve. Eu parto do pressuposto que, primeiro, liderança não é um cargo, ela é postura de vida. E entendo, inclusive, Igor, que a gente assume um cargo de gestão por antes a gente já trabalhar com um comportamento de influência, de liderança. Agora, é óbvio que tem pessoas, tem profissionais que é mais ensimesmado, é mais tímido, tem áreas que também há um número maior de pessoas que elas optam e querem ser lideradas. Elas se sentem mais à vontade estrategicamente e a gente tem que respeitar. Agora, para mim, toda competência, toda habilidade, ela pode ser desenvolvida. E outra questão, Igor, para mim, gestão é o que a gente faz, liderança é o que a gente pode ser. Isso significa dizer, Igor, que ao longo da sua jornada de trabalho, você poderá ter diversos gestores nesse seu caminho, mas provavelmente poucos serão líderes. Poucos serão pessoas que vão transformar a tua carreira, que vão transformar a sua maneira de ver o mundo, que vão exigir de ti acima da média. Então, isso que a gente precisa fomentar nas organizações. Hoje, a liderança cada vez mais será por contexto. Ou seja, temos um determinado projeto, quem é que vai liderar esse projeto? Nós vamos definir. Depois que o projeto se conclui, nós distribuímos aquele time e, começando outro projeto, pode ser uma outra pessoa. A liderança, cada vez mais, ela vai se apartar
da gestão propriamente dita. Ou seja, a gente precisa ter pessoas que tenham essa autonomia e que seja fomentada essa independência de pensamento e ação para que nós possamos ter um mindset mais flexível e quanto mais nós tivermos nos nossos times perfis diferentes, maiores são as chances de a gente ter melhores resultados e superar os desafios organizacionais. Esse é o meu modelo, aquilo que eu entendo hoje, que é viável e é praticável e dá melhores resultados. As organizações que eu trabalho e que discorrem as suas equipes dessa forma, elas são muito mais ágeis. Cada vez mais a gestão terá que ser horizontal. Gestão vertical demais demanda muito tempo para a gente ter tempo de resposta. Então, nós precisamos de métodos mais ágeis, de uma dinâmica de respostas que encurte mais as distâncias dos times. É por aí o meu entendimento. Muito obrigado, professora. Pessoal, por gentileza, mais alguém gostaria de fazer? Eu sei que existem inúmeras perguntas, a gente já anotou aqui, mas sinto-se à vontade de conversar com a professora Jo. Vamos aproveitar ao máximo o tempo que ela está nos expondo aí, né? Alguém mais gostaria de fazer uma pergunta? Eu tenho anotado, mas... Eu gostaria. Nós temos 5 minutos. Então, mais 5 minutos. E não tem nenhuma aluna para nos prestigiar também? Por favor, fale, fique à vontade. Professora. Oi. Maurício Bueno, faço operações Maurício. gerenciais em São José aqui. Até criei uma enquete hoje no meu Instagram e serve a pergunta para a professora também. Hoje a professora trabalha com muitas organizações, certo? Certo. Observando hoje a geração atual, a maior dificuldade no ambiente de trabalho é ter oportunidade ou diferencial? Olha, depende muito do contexto de trabalho, depende muito, porque, por exemplo, em uma instituição pública, o cenário é diferente. Se eu estou trabalhando numa startup, o cenário é diferente. Se eu estou trabalhando no varejo, o cenário... Não tem como nós termos uma resposta apropriada que abarque as mais diferentes formas de se trabalhar. Eu entendo como precária e até injusta se eu me permitisse fazer uma afirmação nesse sentido. Depende do momento, depende do lugar, depende do mindset da alta gestão, depende do segmento que se está atuando. Acho que não dá para a gente... Em regra, as pessoas gostam muito de ter verdades absolutas. Eu não gosto de me filiar a essas leituras de que isso é verdade. Não existe verdades absolutas. Eu trabalho com muita frequência aí no estado do Paraná. Se eu estou trabalhando com a cooperativa, é um modelo organizacional. Se eu estou trabalhando com instituição pública, a forma de interagir é outra. Não dá para a gente ter essa consciência. Agora, o que eu posso afirmar, Maurício, é que, mais do que nunca, nós temos que ter mente aberta e receptiva a novas ideias, para a gente não ficar obsoleto. Eu vou ter que me adaptar cada vez mais a contextos. Às vezes, Maurício, trabalhando numa mesma empresa, até as áreas, o perfil e a forma de trabalhar muda. Áreas, você sai de uma porta e entra em outra, é outro time, é outro mindset, é outro senso de urgência, é outro grau de comprometimento. Então, não tem como a gente estereotipar e trazer uma resposta absoluta. Não é interessante. Aí eu estaria sendo até petulante, para não dizer outra coisa, de achar que é possível. Não é legal isso.
Pegando a minha pergunta ali, hoje eu sou um gestor de uma empresa também, e tenho 22 Parabéns. anos. Então, a maior dificuldade que hoje eu tenho, até brinco com muitas pessoas, é ter pessoas da minha idade que realmente têm um diferencial. Muitas vezes não falta oportunidade, falta diferencial, né? Então, é isso que a gente sofre muito. Agora, você tem que nomear, Maurício, o que é diferencial para você. O interesse. Diferencial é maturidade, diferencial é vontade de trabalhar, diferencial é senso de dono, diferencial é ser leal, é ser comprometido, é ser ético. O que é diferencial? Então, hoje eu vejo... Eu sou gestor de uma transportadora, né? Opa, lida com logística. Sou apaixonado em transporte e logística. Quando você falou ali que ama trabalhar, me identifiquei com você. Até brinco com a minha esposa que eu amo o que eu faço, né? E hoje o que eu vejo é muita falta de interesse mesmo. Tem muitas pessoas que falam, mas eu tô desempregado, mas eu não consigo, eu perdi meu emprego, difícil. Mas isso tá difícil. É muito fácil você criar o problema do que você ter a solução, né? É o que falta hoje, na minha opinião, assim, ver no mercado profissionais que realmente estejam a solução. Não que tragam mais problema, porque a gente já tem muito, né, na organização. Até contribuindo com isso que você está falando, Maurício, vem ao encontro do que eu falei há pouco. O quanto, para mim, a principal dor do profissional brasileiro é a disciplina, o senso de dono, o senso de entrega, a autorresponsabilidade, o grau de comprometimento de fazer mais e melhor todos os dias pela oportunidade que está tendo. Isso é muito importante, não importa a idade que a gente tenha. E uma coisa que, para mim, até tem determinadas pessoas que ficam surpresas com isso. Eu não conheço nada mais prazeroso na vida para fazer vestida do que trabalhar. Eu não conheço nada que me traga mais dignidade. Eu vim de uma família de condições financeiras de muita escassez. Então, tudo que eu construí ao longo da minha vida e tudo que eu estou construindo para atender as minhas ambições vem do trabalho. Para mim, trabalho é fonte de vida. Eu vejo disso também. Que bom, então nós estamos no caminho do bem, Maurício. Tia Jô pensa igual a você. Que coisa linda. Então, eu até brinco com a minha esposa, né? Hoje a gente é a maior transportadora de telhas no Brasil. E eu sou o gestor. Então, eu até brinco com ela. Muitas vezes eu vou em reunião, assim, o pessoal fala, cara, não é você. Pelo poder que você tem, pela responsabilidade que você tem hoje, é uma pessoa de 50 anos que está cuidando. Então, hoje, eu acredito que muitas pessoas também têm aquela dúvida, né? Pô, é uma pessoa jovem, será que realmente ele tem a responsabilidade de chegar, mostrar o trabalho dele? Então, falta muito isso. Até tenho muitos amigos que eu incentivo, falo, cara, tenta. Até ontem eu fiz a mesma... Ontem até fiz uma enquete sobre isso também. A geração de hoje, a gente pode errar mais do que antigamente? A questão é que você faz uma enquete e aí é alternativa A e B e Isso. a vida ela acontece pelo meio do caminho, entendeu? Nem tudo é A ou B, entendeu, Maurício? Sim. Agora, nós temos no nosso país algo que nós temos cada vez mais que enfrentar, que diz respeito ao preconceito. Nós temos preconceito se a alta gestão é mulher, nós temos preconceito se a alta gestão é um jovem, nós temos preconceito se ele tem uma idade muito madura, como se essa pessoa fosse obsoleta. E isso não diz respeito ao senso de entrega. A gente tem que parar de rotular as pessoas. Não importa se é negro, se é branco, se é índio, se a religião é essa, é aquela, se é ateu. O que importa é que seja ética e que traga resultado. Sim. Sendo isso,
está valendo. É o que mais importa. A gente precisa de gente com sangue no olho, que esteja afim, que se engaje. A gente precisa ter gestores que desenvolvam as equipes pensando quando eles não estão na empresa e não trabalhando, monitorando as pessoas. Não, a gente tem que fazer para que elas consigam dar conta sozinho. Isso sim é liderança. Isso é desenvolvimento de equipe. A gente precisa fortalecer o emocional das pessoas para elas pagarem o preço, para elas se permitirem, para elas verem o quanto o aprendizado ele não se esgota. Não se esgota. Todo dia, toda hora a gente está aprendendo. A gente tem que ter essa humildade. E eu fico bem feliz de ouvir você se questionando e fazendo enquetes e empreendendo em uma faixa etária jovem, em que muitos pais hoje têm os filhos ainda debaixo da sua guarda total. Muitos jovens estão tendo o primeiro emprego depois de uma graduação, às vezes de um mestrado, de um doutorado. Ou seja, o quanto a gente está focado em desenvolver pessoas para a vida. Isso Sim, é importante. e agradeço. Obrigada. Muito obrigado. Parabéns, Maurício. Parabéns. Obrigado, professora. Bem, professora Jo, já estouramos o horário, né? A professora nos delimitou o horário aí. Então, a professora, não sei se a professora tem mais horário ou a professora tem um compromisso? Só eu tenho um alinhamento de um evento que eu tenho que fazer amanhã. Só falando sobre o tempo passar rápido, Laertes, eu sou sergipana, nascida em Aracaju e moro há 29 anos em Porto Alegre. E há uma expressão lá em Aracaju que diz assim: o tempo avoa. Avoa, conheço o Nordeste. O tempo avoa. Ou seja, que coisa bacana. Bom, eu quero, para concluir essa minha experiência fantástica, Laertes, teu acolhimento foi extraordinário. Mais uma vez, renovar o agradecimento à FIEP pela oportunidade, ao Edson Mello, super parceiro. Edson, estamos juntos. Ao Jair Almeida, que foi extremamente generoso para viabilizar esse meu momento. Todas as vezes que eu tenho o privilégio de estar trabalhando, eu sempre rogo a Deus para fazer diferença positiva na vida das pessoas. Eu espero que todos que nos prestigiaram nesse momento, que eu tenha feito diferença positiva na vida de vocês. Eu quero dizer que vocês podem contar comigo para a vida. O que eu puder ser útil, eu serei. Eu só não empresto dinheiro, porque eu entendo que cada um tem que buscar o seu. Vamos trabalhar, que é bom. Trabalho na veia. Eu quero deixar com vocês os meus contatos, dizer que, especialmente cursos em EAD, eu tenho um que está no Hotmart, que é o Sou Gestor e Agora, que pode ser interessante para vocês. Para aqueles que estão nos prestigiando agora, se tiverem interesse de fazer esse curso, podem mandar no meu Instagram um direct, que aí a gente trata com vocês e dá um desconto super especial para quem está nos prestigiando. O meu Instagram é Jolima Educação Corporativa. E o meu canal no YouTube tem vários vídeos sobre os temas que eu trabalho. Vocês podem também me prestigiar no canal no YouTube, Jolima Educação Corporativa. Só reforçando, há uma frase que uma ex-aluna mandou para mim tempos atrás, e todas as vezes que eu trabalho ou o tema resiliência, liderança, atendimento ao público, onde quer que eu vá trabalhar, eu sempre gosto de concluir a minha apresentação usando essa frase, que é um provérbio africano que diz o seguinte: se você quiser ir rápido,
vá sozinho. Se você quiser ir longe, vá com alguém. Eu torço para que cada um de vocês queiram ir muito longe e eu faço votos que eu mereça estar com vocês. Gente, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela concentração, pelas perguntas, por estar conosco e mais, parabéns por estarem investindo em conhecimento e autoconhecimento. Forte abraço para cada um de vocês. Eu quero novamente externar o agradecimento, né, em nome da FIEP, da Faculdade de Indústria. Temos, inclusive, a professora Edna, a professora Edna é a nossa coordenadora de todo o centro acadêmico, né, e está nos brindando também com a sua participação, juntamente com o professor Jair, com o professor Fabiano, o Edson Mello também. Então, nesse sentido, nós, né, nos sentimos realmente muito agradecidos, e todos os participantes, todos que fizeram perguntas, escreveram, lógico que como o tema ele é bastante amplo, ele é bastante forte, né? Não sei se a professora Edna gostaria de falar alguma coisa, sinta-se à vontade. Não, tranquilo. Então, nesse sentido, nós estamos justamente aí agradecidos, né? Principalmente que a gente sabe que a agenda da professora, quando você olha o macro, né, de atendimento de empresas, de notoriedade, de respeito, e vem aí gentilmente participar dessa Semana do Conhecimento, nos trazendo aí informações tão ricas, e eu acho que, acima de tudo, essa visão de mostrar o que o mercado está nos demonstrando. Eu falo dessa nova realidade, eu notei várias coisas aqui, né, essa cocriação, essa necessidade de liderança, né? Então, em nome da Federação da Indústria do Estado do Paraná, em nome da Faculdade da Indústria, em nome, lógico, do nosso diretor, o Alessandro Castro, da professora Edna Persegona, que é a nossa coordenadora geral, e de todo o corpo docente, dos alunos, dos participantes externos, que hoje tenho certeza que saem diferente, né? E eu acho que esse momento, como em todo momento, é diferenciador, mas a professora aí nos mostrou que tudo é uma mudança, existe uma oportunidade. Então, nosso muito agradecimento, muito agradecido, de coração mesmo, ao professor Jair, que também veio nos coordenando, nos abrilhantando, o Edson, né? Conversamos no sábado, né? A professora gentilmente me permitiu que a gente pudesse conversar no sábado para alinhar aí, e eu tenho certeza que abrilhantou. Eu tenho várias perguntas, mas com o tempo a gente vai conversando e com certeza teremos novas oportunidades. Se alguém muito quiser... obrigada. Muito obrigado, professora. Muito obrigado a todos, realmente, né, pela oportunidade. E valeu, um abraço e até mais. Valeu, gente. Obrigado. Uma boa noite a todos e um grande abraço. Eu tenho certeza que foi muito construtivo a todos. Um abraço e até mais. Valeu, um abraço a todos. Até mais.